Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na plataforma da Disney, que chama Togo. Togo é o nome de um cachorrinho. Essa história passa no Alasca. E nós sabemos que no Alasca a neve, o gelo é uma coisa recorrente. Sempre tem muita nevasca, sempre tem tempestade, aquela coisa toda. E o meio de condição mais prático para eles lá é o trenó, guiado por cachorros. Existe um senhor, essa história é verdadeira, é baseada numa história real. Existe um senhor, ele veio da Noruega a trabalhar atrás do ouro. O ouro acabou, ele acabou ficando por ali e ele cria cachorros e ele faz competição com os cachorros, ganha dinheiro e uma maneira de sobreviver. E ele é treinador de cachorros. Nessa cidadezinha, é, houve uma epidemia, a difteria, onde atacava mais as crianças. Como é uma cidadezinha remota, aonde tinha soro para tratar dessas crianças, ficava a 500 quilômetros dessa cidadezinha. Acontece que o prefeito e as autoridades ali tentava achar uma ideia de buscar o soro, porque não tinha jeito de vir por avião, porque estava vindo uma tempestade muito grande e não tinha como o avião vir. A pessoa que seria apta a ir buscar esse soro seria esse senhor criador de cachorro e que competia, essa coisa toda. Ele é casado, ele tem uma mulher muito querida, uma pessoa muito bonita. Enfim, na reunião que eles fizeram para decidir o que fazer, eles propuseram para que ele fosse buscar o soro no trenó dele. Ele sabia que seria uma das viagens mais arriscadas que ele poderia fazer. Porque o cachorrinho dele, esse Togo, eu vou contar para vocês como ele adquiriu esse cachorrinho. Volta na história lá, depois eu vou continuar contando o que acontece nessa busca pela vacina. Mostra na história que há uma ninhada de cachorrinhos que nasce e entre eles nasce o Togo. O Togo é completamente fora da casinha. Ele é levado fazedor de arte e ele é muito feliz. Quando ele nasceu, a mulher, ele era mais pequeno, que precisava de mais cuidados. A mulher dele, desse treinador, pegou um apego muito grande pelo cachorrinho. Ela levava ele para dormir na cama dela, ela cuidava dele e ela pegou um amor muito grande pelo cachorrinho. Mas já o marido dela tinha uma implicância muito grande porque o cachorrinho era muito levado. Enfim, ele chamava o cachorrinho de Satanás, de tanto que o cachorrinho era levado. Ele pegou e deu esse cachorrinho duas vezes. Primeiro ele tentava prender o cachorrinho dentro de algum lugar e fazia cerca e amarrava ele dentro de alguma coisa. Ele fugia e ia encontrar o trenó com os cachorrinhos, a matilha de cães, né? E ele sempre deu muito trabalho para ele. Quando ele encontrava ele com o trenó e os cães, ele bagunçava tudo e o homem foi tomando uma raiva dele e resolveu doá-lo. E todas as vezes que ele doou o animalzinho, as pessoas devolveram, porque não aguentaram ele. Ele era levado demais e ele queria voltar para a casa dele. Acontece que aquele homem não percebia que a única coisa que aquele animalzinho queria era o carinho do dono, a atenção do dono e trabalhar no trenó. Ele queria ir nas viagens, ele queria competir, ele queria participar daquilo tudo ali. Um dia, nessa fuga dele, ele foi encontrar com o patrão dele. Chegando lá, o homem resolveu
a colocá-lo no trenó. Começou lá atrás. Você sabe que tem aquelas guias, né? Aquela. Assim, tem dois cachorrinhos, mais dois, mais dois, mais dois, e vai um na frente sendo o guia. Ele começou lá atrás. E como ele puxava mais rápido que todo mundo, ele foi pondo ele para frente, para frente, para frente. Ele acabou se tornando o cão guia dele, do trenó. Esse cachorrinho se transformou no melhor cão que ele poderia ter. Então ele descobriu que aquele cachorrinho o tempo todo ele só queria a atenção dele, ele queria trabalhar, ele queria ir junto com ele. E ele pegou um amor muito grande naquele cachorrinho chamado Togo. Então, voltando ali nessa busca do soro, que eles tinham que andar 500 quilômetros debaixo de uma nevasca, muito, muito, muito gelo. Ele sabia que a viagem seria muito, muito arriscada. Inclusive, a mulher dele pediu para ele não ir. Mas ele viu que as crianças estavam sofrendo. E se não fosse, já tinha morrido 5 crianças. E ele resolveu ir. E eles foram. Tudo que você puder imaginar de sofrimento, de deslizamento, a patinha do Togo ficou sangrando por causa do gelo, enfim. Mas nessa viagem que eles iam buscar esse soro, existem lugares aonde possam parar, pernoitar, comer, cuidar dos ferimentos, enfim. Passou num lugar onde ele já era conhecido e chegou lá. Tinha uma mulher que amava demais os animais. Ela era nativa ali daquela região. Ela cuidou do Togo, ela curou as feridas dele. Enfim, ele foi, continuou a viagem. Tudo que você imaginar de dificuldade, ele passou num lago congelado que os gelos ia quebrando. A gente não sabia como que aqueles ele não afundava, não acontecia alguma coisa. E a guia daquele cãozinho chamado Togo era a primeira, era a coisa mais linda que você pode imaginar. Acontece que a notícia começou a correr desse cachorrinho que esse senhor que estava indo buscar um soro para salvar as crianças dessa cidade. Quando isso começou a vazar nos jornais, na televisão, pessoas que também faziam trenó, que também, eu esqueci o nome que fala, quando eles têm essa experiência de trabalhar com o cachorro e o trenó, eles se ofereceram para ajudar ele, porque ele tinha que ir e voltar trazendo o soro. Acontece que ida e volta dava 1.000 quilômetros. Esse pessoal resolveram a, a mandar pessoas no trenó para ir encontrando ele e revezando nessa viagem de volta, porque seria assim, um desgaste muito grande para ele e para os animaizinhos dele do trenó. E assim foi feito. Várias outras pessoas, pessoas no trenó foram alcançar ele e pegaram a vacina e vinha trazendo por etapa. Um pessoal levava até um determinado percurso e lá chegava, tinha outro esperando e foi fazendo assim. E como ele havia sofrido alguns pequenos acidentes, o cachorrinho estava muito desgastado, a matilha dele estava exausta, ele resolveu ficar na casa de uma pessoa que ele conhecia, lá no meio da quiçaça, no meio do gelo, para cuidar do animalzinho, para cuidar dos ferimentos e para ele poder ter força para acabar, para chegar em casa. Mas o que aconteceu? Nesse revezamento de trazer o soro para a cidadezinha, essa notícia já havia sido espalhada que esse cara com os cachorrinhos dele, com o Togo, estava fazendo essa aventura, porque é um drama, uma aventura, um suspense, tudo isso que eles passaram. Acontece que juntaram muito repórter lá na cidadezinha deles
esperando o soro chegar. Quando o soro chegou, aqueles animaizinhos que chegaram lá com o soro, eles tinham feito 20 e poucos quilômetros só. Mas eles, tem um cachorrinho, que eu esqueci o nome, ele foi fotografado e levado para o jornal como se ele fosse o herói daquela jornada. E levantaram até uma estátua dele lá em Nova York, porque ele era um herói e papapá. E, na verdade, o herói de toda aquela história era o Togo, aquele animalzinho levadinho lá daquele cara do trenó que morava lá no meio da nevasca. Mas isso passou batido. Quando ele voltou para a cidade, aqueles animaizinhos que tinha chegado com a vacina, que tinha feito muito pouco da viagem, já eram os heróis. Ele, o animalzinho dele, muito doente, muito machucado, a patinha dele muito machucada. Ele tinha medo que a patinha do cachorrinho, ele acabar perdendo a patinha. Enfim, nada disso aconteceu, graças a Deus. O animalzinho se recuperou e o cara, o dono dele, viu que ele era o melhor amigo que ele podia ter, um animalzinho de raça. E esse animalzinho ficou muito famoso e o dono começou a colocar ele para cruzar. E os filhotinhos dele era vendido e vendia bem os filhotinhos, porque ele era um animal dedicado, muito amável com os humanos e um excelente guia no trenó. Enfim, as pessoas da própria cidade sabiam que quem era o herói de toda aquela história era o Togo e o dono dele e a matilha completa. Então eles começaram a agradar eles, levando comida, levavam uma coisa, mas aquilo era muito decepcionante, porque eles mereciam muito mais. Enfim, no final do filme, quando sobe o GC, mostra que, eu não me lembro agora se foi Miami, eu não estou me lembrada qual que foi, reconheceu o heroísmo do Togo e fez uma homenagem no verdadeiro herói de toda aquela jornada, que é esse cachorrinho Togo. Enfim, é uma história linda, comovente, que eu chorei várias vezes, que tudo que envolve animais me comovem, me comove. Eu fico muito emotiva, eu tenho muita pena, eu não gosto de maltrato dos animais, apesar que lá no Alasca não tinha outra coisa a fazer a não ser usar os animais para servir de meio de transporte. Enfim, era isso que eu queria deixar para vocês. Um filme lindo, maravilhoso, a fotografia linda, uma história real que tá na Disney. No mais, muito obrigada, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, me ajude aí, me dá uma força, acesse meus outros vídeos, que eu estou precisando da ajuda de vocês. Tchau, tchau.